Seu boi não vale nada. A voz saiu alta e clara pelos alto-falantes, cortando o barulho da multidão. O leiloeiro, um homem de terno caro e sorriso falso, apontou o martelo diretamente para o criador de gado. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de zombaria. Centenas de olhos se viraram para o homem simples, de chapéu gasto e mãos calejadas, que estava ao lado do seu animal. O leiloeiro não parou. Tirem essa coisa daqui. Isso é um leilão de elite, não uma feira de caridade. Todos nós já nos sentimos pequenos alguma vez. Já fomos julgados pela aparência, pelo que vestimos ou pelo que possuímos. Sentimos na pele a dor de não sermos levados a sério, de sermos descartados antes mesmo de termos a chance de mostrar nosso valor. É um sentimento que aperta o peito, a humilhação pública, o desejo de sumir. Aquele criador de gado sentiu tudo isso. Ele engoliu em seco, sentindo o rosto queimar, e puxou seu boi para fora da arena, sob os risos e cochichos da plateia. Ele estava quebrado, endividado e, agora, publicamente humilhado. Parecia o fim da linha. Até que, no estacionamento empoeirado, um estranho de terno elegante se aproximou dele, olhou para o boi que não valia nada e disse uma frase que mudaria tudo. Nesta história, você vai ver como aquele homem simples, que foi tratado como lixo, guardava um segredo em seu pasto que valia uma fortuna. Você vai testemunhar a reviravolta inacreditável quando aquele mesmo boi, que o leiloeiro desprezou, se tornou o centro de uma disputa de milhões. Se você acredita que a verdadeira riqueza não está na aparência e que a justiça tarda, mas não falha, deixe o seu gostei para nos ajudar a espalhar essa mensagem. E queremos saber de você, que tem a sabedoria da vida. Você já viu alguém ser julgado injustamente depois dar a volta por cima? Conte para nós nos comentários como foi essa história. Queremos ler sua experiência. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a lição de vida que essa história ensina é daquelas que a gente nunca esquece. Agora, vamos à história. O ar no grande galpão de leilões era pesado. Misturava o cheiro de poeira seca, feno e o odor forte dos animais de elite. Para Samuel, um homem de 60 anos cujas rugas contavam a história de uma vida inteira sob o sol, aquele lugar era um mundo à parte. Ele se sentia um peixe fora d'água. Acostumado ao silêncio de seu pequeno sítio, o barulho incessante das conversas, os gritos dos tratadores e a voz metálica do leiloeiro o deixavam tonto. Ele apertava a aba de seu chapéu, um gesto nervoso que repetia desde que chegará. Ao seu lado, preso por uma corda grossa, estava Trovão. Um boi grande, de pelagem escura e musculatura evidente, mas que não tinha o brilho artificial ou os adereços dos outros animais que desfilavam pela arena. Trovão era um boi de pasto, um boi de verdade. Samuel estava ali por desespero. A seca dos últimos 2 anos tinha sido impiedosa. O riacho que cortava sua propriedade era agora um caminho de pedras e terra rachada. Suas economias, guardadas com tanto esforço, tinham evaporado na compra de ração e água de caminhão-pipa. Sua filha, Elisa, tinha adiado a faculdade de veterinária por 2 anos seguidos para ajudar o pai. Vender Trovão era a última opção. Era o melhor animal que ele já criará, fruto de uma linhagem que seu avô já cuidava, mas as contas não esperavam. Ele precisava de dinheiro para salvar o resto do rebanho e garantir que Elisa pudesse, finalmente, estudar. Ele ouviu o número de seu lote ser chamado. Lote 34. Um reprodutor, da fazenda. Qual o nome mesmo? Sítio Água Clara. A voz do leiloeiro, Paulo, pingava desdém. Paulo era uma figura na região. Vestia-se com elegância, usava um relógio de ouro que brilhava sob as luzes e comandava o leilão com mão de ferro. Ele era conhecido por sua língua afiada e por favorecer os grandes criadores, os barões do gado, que se sentavam nas primeiras fileiras. Samuel engoliu em seco e conduziu Trovão para o centro da arena de areia. O boi caminhou calmo, imponente, mas a plateia, acostumada a animais com pedigreis famosos e nomes longos, ficou em silêncio. Alguns riram baixo. O boi de Samuel era simples. Não tinha marca de nenhuma das grandes fazendas. Paulo olhou para o animal e depois para Samuel. Ele balançou a cabeça lentamente, um sorriso de escárnio crescendo em seu rosto. Ele nem se deu ao trabalho de ler a descrição que Samuel havia preparado com tanto cuidado. Ele levantou o microfone. Meus amigos, ele começou, sua voz ecoando pelo galpão. Peço desculpas. Parece que tivemos um engano na inscrição. Alguém deve ter confundido o leilão de elite com a feira do interior. As risadas aumentaram. Samuel sentiu seu rosto esquentar. Ele olhou para as arquibancadas, vendo os rostos zombeteiros dos homens ricos.
Senhor, Paulo se dirigiu a Samuel, tratando-o como um funcionário, não como um criador. Quanto o senhor acha que vale isso? Samuel, nervoso, gaguejou. Ele é muito forte. A genética dele é antiga, muito boa. Eu pensei em... Paulo cortou. Pensou? Meu caro, aqui nós não pensamos, nós sabemos. E eu sei, ele se aproximou do boi, fingindo inspecioná-lo, que este animal não serve nem para corte de segunda. A quem estamos querendo enganar? Ele se virou para a plateia. Vamos lá, quem dá R$1.000? R$1.000 para ajudar esse pobre homem a pagar a gasolina de volta para casa? Um silêncio mortal. Ninguém levantou a mão. Era um teatro de humilhação. Samuel sentiu as pernas fraquejarem. Ele não queria caridade. Ele queria um preço justo. Senhor Paulo, ele vale muito mais que isso. A linhagem dele. Foi então que Paulo perdeu a paciência. Ele bateu o martelo na mesa com força. Basta. Estamos perdendo tempo. Amigo, ele apontou o martelo para Samuel. O seu boi não vale nada. Entendeu? Nada. Zero. Tire essa coisa daqui. Isso é um leilão de elite, não uma feira de caridade. Próximo lote. A palavra nada ficou ecoando na cabeça de Samuel. Ele ficou paralisado. Um tratador do evento, com pena, tocou seu ombro. Vamos, senhor. Tem que sair. Samuel piscou, como se acordasse de um pesadelo. Ele olhou para Paulo, que já anunciava o próximo animal, um touro branco de uma fazenda famosa, que abriu com lances de R$50.000. Samuel sentiu uma lágrima quente escorrer pela sua bochecha empoeirada. Ele puxou a corda de trovão e caminhou para fora da arena, de cabeça baixa. Os risos o seguiram como facas nas costas. Ele nunca tinha se sentido tão pequeno, tão invisível. Enquanto ele caminhava pelo corredor de saída, passando pelos outros animais que esperavam sua vez, ele não percebeu um homem na última fileira da arquibancada. Um homem de terno bem cortado, mas discreto, que não ria. Ele observou Samuel e Trovão com uma intensidade fora do comum. Ele franziu a testa, pegou seu celular e fez uma breve ligação, falando em voz baixa. Acho que encontrei. Sim, parece ele. Siga o caminhão antigo que está saindo agora. O do boi que foi humilhado. A viagem de volta para o sítio Água Clara pareceu durar uma eternidade. As 3 horas de estrada de terra esburacada foram feitas em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo chacoalhar do velho caminhão de gado de Samuel. Trovão, na carroceria, estava calmo, alheio ao drama que seu dono acabará de viver. Samuel, no entanto, sentia cada quilômetro como um peso a mais em seus ombros. As palavras de Paulo, não vale nada, repetiam-se em sua mente como um disco quebrado. Ele havia apostado suas últimas fichas naquela viagem, gastando um dinheiro que não tinha com combustível e a taxa de inscrição, apenas para ser ridicularizado na frente de toda a elite do agronegócio. Quando o caminhão finalmente rangeu e parou em frente à porteira de madeira simples de sua propriedade, o sol já se punha, pintando o céu seco de um laranja melancólico. Elisa, sua filha de 20 anos, esperava na varanda da casa pequena, mas arrumada. Ela correu ao encontro do pai, o rosto cheio de expectativa. E então, pai? Como foi? Conseguiu. Samuel desligou o motor. O silêncio da roça pareceu ainda mais profundo. Ele desceu da cabine devagar, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos grisalhos e suados. Ele não conseguiu olhar nos olhos da filha. Apenas balançou a cabeça negativamente. A expressão de esperança no rosto de Elisa murchou. Ela viu a sujeira no rosto do pai, as marcas de poeira misturadas com que pareciam ser lágrimas secas. Pai? O que aconteceu? Samuel respirou fundo, o ar seco do sertão enchendo seus pulmões cansados. Eles riram de nós, filha. Riram do trovão. Ele contou a ela, com a voz embargada, sobre Paulo, o leiloeiro, sobre as risadas, sobre a frase que o marcou. Ele disse que o trovão não valia nada. Elisa, que tinha o temperamento forte da falecida mãe, cerrou os punhos. Quem é ele para dizer isso? Ele não conhece o trovão. Ele não sabe o trabalho que o Senhor teve. Elisa amava aquele boi quase tanto quanto o pai. Ela o vira nascer. Ela sabia da história daquela linhagem. A história do trovão era a história da família de Samuel. O bisavô de Samuel havia começado a criação com um touro premiado, comprado na capital há quase 100 anos.
Mas a família nunca teve dinheiro para entrar no clube dos grandes criadores. Eles não registravam os animais em associações caras, não participavam de exposições. Eles criavam por amor e por instinto. Samuel mantinha um caderno antigo, de capa de couro gasta, onde anotava cada nascimento, cada cruzamento, cada detalhe. Ele sabia, por suas anotações, que Trovão era especial. Era o resultado de décadas de seleção cuidadosa, um animal rústico, resistente à seca, com uma carne de qualidade que ele sabia ser superior. Mas, como Paulo deixou claro, sem o papel, sem a marca, ele não valia nada para aquele mundo. Eles não sabem de nada, pai, Elisa disse, abraçando o pai com força. Aquele homem é um ignorante. O Trovão é o melhor boi dessa região. Mas melhor não paga as contas, minha filha, Samuel disse, a voz derrotada. O banco ligou de novo ontem. Se não pagarmos o atrasado até o fim do mês, eles vão tomar o sítio. Eu falhei. Eu falhei com você, falhei com a memória da sua mãe. Não diga isso. Elisa protestou. Nós vamos dar um jeito. Nós sempre damos. Enquanto descarregavam Trovão, que mugiu feliz por estar de volta ao seu pasto, mesmo que seco, Samuel sentiu o peso do fracasso. Ele olhou para a casa caindo aos pedaços, para o milharal que não vingou, para o trator quebrado perto do celeiro. Ele estava no fundo do poço. Naquela noite, Samuel não conseguiu dormir. Ele se sentou na varanda, olhando para a lua, com o velho caderno de anotações do avô no colo. Ele folheava as páginas amareladas, escritas com caligrafias diferentes, de gerações de sua família. Ele estava tão concentrado em sua tristeza que quase não ouviu o barulho. Um som estranho, um motor suave que ele não reconheceu. Não era o ronco de uma caminhonete velha. Era algo refinado. Ele se levantou, desconfiado. Quem poderia ser aquela hora? 2 faróis potentes cortaram a escuridão da estrada de terra e pararam em frente à sua porteira. Samuel apertou os olhos. Era um carro de luxo, preto e brilhante, coberto de poeira da estrada. Um tipo de carro que nunca havia chegado perto do sítio Água Clara. A porta do motorista se abriu. Um homem desceu. Era o mesmo homem que Samuel vagamente se lembrava de ter visto na última fileira do leilão. O homem que não riu. Ele vestia um terno caro, mas agora sem um paletó, e parecia cansado da viagem. Ele caminhou lentamente até a porteira, iluminado apenas pela luz da varanda. Senhor Samuel. A voz do homem era calma e educada. Sou eu, Samuel respondeu, a mão indo instintivamente para o facão de trabalho que descansava na cadeira ao seu lado. O homem levantou as mãos, em sinal de paz. Meu nome é Murilo. Eu sou consultor genético. Eu estava no leilão hoje. Eu vi o que aconteceu. Samuel permaneceu em silêncio, desconfiado. Senhor Samuel, Murilo continuou, eu preciso ser direto. Aquele leiloeiro, Paulo, cometeu o maior erro da vida dele hoje. Eu preciso ver o seu boi. Agora. A desconfiança de Samuel era palpável. Naquela região, estranhos em carros caros geralmente significavam problemas. Ou era gente do banco vindo avaliar a terra para retomada, ou era algum político querendo comprar votos. Mas havia algo na voz de Murilo que não soava ameaçador. Era urgente. Ver o trovão? A essa hora. Samuel perguntou, sem se mover. Por favor, senhor. É muito importante. Eu dirigi 3 horas sem parar. Eu acho que o seu boi é algo que procuramos há muito tempo. Elisa, que ouvirá a conversa de dentro de casa, apareceu na porta. Pai, quem é? Ele diz que quer ver o trovão, Samuel respondeu, sem tirar os olhos de Murilo. Elisa desceu os degraus. Ela, que tinha lido todos os livros de veterinária que podia pegar emprestado, reconheceu a palavra. Consultor genético. O senhor é de qual empresa? Murilo hesitou. Eu represento um grupo de investimento internacional em pecuária. Nós buscamos linhagens puras, rústicas. O que eu vi hoje, a estrutura óssea daquele animal, a forma como ele se move, não é comum. Samuel olhou para Elisa, que assentiu levemente. A curiosidade venceu o medo. Pois bem, o pasto é logo ali, mas a luz é fraca. Eu trouxe o meu equipamento, disse Murilo, voltando ao carro e pegando uma maleta de metal e uma lanterna potente, daquelas que parecem um pequeno farol. Os 3 caminharam em silêncio até o cercado onde Trovão descansava. O boi, ao ver a luz, levantou-se. Ele era enorme, mas seus movimentos eram ágeis.
Murilo se aproximou da cerca devagar, iluminando o animal por completo. Ele ficou em silêncio por quase 5 minutos, apenas observando. Ele andou ao redor do cercado, examinando o trovão de todos os ângulos. Inacreditável, Murilo sussurrou. O que é inacreditável? Perguntou Elisa, ansiosa. Murilo se virou para eles, os olhos brilhando de excitação. Senhor Samuel, onde o senhor conseguiu este animal? Eu o criei, disse Samuel, com orgulho. Ele nasceu aqui, assim como o pai dele, e o pai do pai dele. A linhagem está na minha família há quase 100 anos. O senhor tem registros? Registros de associação, não. Papelada cara que nunca pude pagar. Mas eu tenho isso, disse Samuel, que ainda segurava o velho caderno de capa de couro. Murilo pegou o caderno com cuidado quase reverente. Ele abriu as páginas amareladas sob a luz de sua lanterna. Ele leu as anotações, os nomes dos touros e das vacas, as datas, as observações sobre o clima e a resistência. Sua respiração ficou mais rápida. Elisa, Murilo disse, sem tirar os olhos do caderno. Seu pai mencionou que você quer estudar veterinária. Você entende de genética? Um pouco. O básico que aprendi nos livros, ela respondeu. Há cerca de 50 anos, Murilo começou a explicar, havia uma linhagem no Brasil conhecida como realeza sertaneja. Eram animais que não ganhavam concursos de beleza, por isso os criadores modernos os abandonaram. Eles preferiram raças importadas, que engordavam mais rápido com ração cara. Mas a realeza sertaneja tinha algo que nenhuma outra tinha, uma resistência quase total a parasitas e uma capacidade de ganhar peso comendo pasto seco do sertão. A carne deles tinha um marmoreio, uma qualidade, que se perdeu. Achávamos que essa linhagem estava extinta. Totalmente extinta. Ele fechou o caderno e olhou para Trovão. Até hoje. Samuel e Elisa ficaram boquiabertos. O senhor está dizendo que o Trovão? Eu estou dizendo, Murilo falou, sua voz baixa e séria, que este boi, o boi que aquele idiota do Paulo disse que não vale nada, é possivelmente o único reprodutor puro da realeza sertaneja ainda vivo no mundo. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som de um grilo. Samuel sentiu seu coração bater forte no peito. Extinta? Mas, e quanto ele vale? Murilo guardou a lanterna e a maleta. Para aquele leiloeiro, Paulo, que só entende de papel e de aparência, ele não vale nada. Para os grandes criadores que só querem animais campeões de exposição, ele não vale nada. Mas para os laboratórios de genética, para os investidores internacionais que estão desesperados por animais rústicos e de qualidade para enfrentar as mudanças climáticas. Senhor Samuel, este boi não tem preço. Ele fez uma pausa, olhando para a casa humilde e para a terra seca. Mas vou tentar colocar um preço. Naquele leilão de hoje, o máximo que o senhor conseguiria, mesmo sem a humilhação, talvez fosse 20 mil. E seria um roubo. Então, o que fazemos? Perguntou Elisa. Murilo sorriu pela primeira vez. Nós não vamos vendê-lo. Pelo menos, não aqui. E não por pouco. Ele olhou para Samuel. Aquele leiloeiro humilhou o senhor. Eu quero dar a resposta. Existe um leilão privado, daqui a 3 semanas. Não é como esse de hoje. É um evento internacional, só para compradores bilionários. Eles não se importam com o papel da associação, eles se importam com DNA. Murilo abriu sua maleta. Dentro, havia equipamentos que Samuel nunca tinha visto. Ele tirou uma seringa e um pequeno tubo. Com sua permissão, eu gostaria de colher uma amostra de sangue do Trovão. Vou enviar para um laboratório na Suíça esta noite. O resultado sai em 1 semana. Se for o que eu penso que é. E se for? Samuel perguntou, a voz trêmula. Se for, disse Murilo, o senhor não vai precisar se preocupar com o banco. Nunca mais. Mas temos um problema. Paulo. Ele não pode, em hipótese alguma, descobrir o que o senhor tem aqui. Aquele homem é poderoso e vingativo. Se ele souber que cometeu esse erro, ele fará de tudo para destruir o senhor antes que possa provar o valor do Trovão. Os dias seguintes no sítio Água Clara foram de uma tensão elétrica. A visita noturna de Murilo parecia um sonho, uma miragem no meio da seca. Mas o pequeno curativo no pescoço de Trovão, de onde a amostra de sangue fora retirada, era prova de que algo real havia acontecido. Murilo partiu antes do amanhecer, deixando Samuel e Elisa com uma mistura de esperança e medo. A esperança era óbvia.
a possibilidade de que trovão fosse a resposta para todas as suas orações. O medo era de Paulo. Pai, o Sr. Murilo disse para agirmos normalmente. Elisa lembrava o pai a todo momento. Temos que continuar a rotina. Mas era difícil. Cada carro que passava na estrada de terra, um evento raro, fazia Samuel pular. Ele se pegava olhando para trovão com outros olhos. Não era mais apenas seu boi de estimação, seu último recurso. Era um tesouro. Enquanto isso, em seu escritório luxuoso na cidade, Paulo comemorava o sucesso do leilão. Ele havia batido recordes de vendas. Ele contava vantagem para seus assistentes sobre como limpou o evento. O mais importante, ele dizia, rindo enquanto acendia um charuto caro, é manter o nível. Vocês viram aquele caipira hoje? Com aquele boi magricela? Se deixarmos gente assim entrar, nosso leilão perde o prestígio. Eu fiz um favor a todos nós ao expulsá-lo. Seu assistente concordou, bajulador. O senhor foi brilhante, Sr. Paulo. Colocou ele no lugar dele. Paulo sorriu, satisfeito. Ele era um homem que construíra sua carreira sobre duas coisas: sua habilidade de identificar o valor aparente dos animais e sua crueldade em diminuir aqueles que ele considerava inferiores. Para ele, o mundo era dividido entre vencedores, como ele, e perdedores, como Samuel. Uma semana depois, o celular antigo de Samuel, que mal pegava sinal, tocou. Era um número desconhecido. Ele subiu no morro atrás da casa para conseguir falar. Senhor Samuel? É o Murilo. O coração de Samuel disparou. Doutor. E então? Houve uma pausa do outro lado da linha, e Samuel temeu o pior. Então, ele ouviu Murilo soltar o ar. É melhor do que eu pensava. A linhagem não está só pura, ela tem marcadores genéticos que não vemos há gerações. É o rei original. O resultado é 100% positivo. O Senhor tem uma mina de ouro no seu pasto. Samuel quase caiu. As lágrimas vieram, mas desta vez, de alívio. E agora, Doutor Murilo? O que fazemos? Agora, começa o plano de verdade, disse Murilo. Eu já inscrevi o trovão no leilão Ouro Verde. É o evento privado. Acontece em 3 semanas. Mas não podemos levá-lo assim. Assim como? Samuel perguntou, confuso. Ele está saudável, mais saudável que qualquer boi de ração que eu já vi. Mas os compradores desse nível comem com os olhos. Ele precisa brilhar. Ele precisa parecer um rei. Vou mandar para o senhor, discretamente, os melhores suplementos, as melhores vitaminas. Quero que ele ganhe peso, que o pelo dele fique lustroso. E Murilo hesitou. O senhor e Elisa também precisarão vir. E precisarão parecer os donos de um rei. Nos dias seguintes, a rotina do sítio mudou. Caminhões discretos, sem identificação, chegavam de madrugada, fingindo ser entregas de rotina, mas traziam sacos de ração especial, óleos e vitaminas que valiam mais do que Samuel ganhava em um ano. Elisa, seguindo as instruções de Murilo por telefone, cuidava de Trovão como um atleta olímpico. Ela o escovava por horas, media sua comida, controlava seu exercício. O boi, que já era bonito, começou a se transformar. Sua musculatura ficou mais definida. Seu pelo escuro brilhava como seda preta sob o sol. Samuel também recebeu um pacote. Dentro, havia dinheiro. Para o senhor e sua filha comprarem roupas adequadas, dizia o bilhete de Murilo. Não chamem atenção. Comprem em lojas simples na cidade vizinha. Paguem em dinheiro. Enquanto a transformação acontecia, Paulo, o leiloeiro, começou a ouvir rumores. Ele tinha informantes em toda a indústria. O leilão Ouro Verde era seu rival, um evento que ele sempre quisera controlar, mas que era exclusivo demais para ele. Um boi misterioso. Paulo perguntou a um de seus contatos. Inscrito por quem? Não sei, chefe, disse o informante. A inscrição está em nome de um consultor, um tal de Murilo. Ninguém o conhece direito, mas ele pagou a taxa de inscrição mais alta. Dizem que é um animal sem pedigree, mas com genética revolucionária. Murilo. O nome soou um alarme fraco na mente de Paulo. Ele se lembrava de ter visto esse nome em algum relatório de genética. Um especialista. Genética revolucionária. Paulo zombou. Isso é conversa para enganar investidor gringo. Descubra de onde vem esse boi. Descubra tudo sobre esse Murilo. A arrogância de Paulo estava sendo desafiada. Ele não gostava de segredos,
e não gostava de concorrência. Ele não podia acreditar que algo valioso pudesse existir sem que ele soubesse. E, pior, que pudesse aparecer no leilão rival. Seus instintos o levaram a pensar nos eventos recentes. Um boi sem pedigree. Ele pensou alto. A imagem do homem humilhado, Samuel, e seu boi simples, surgiu em sua mente. Não. Não pode ser. Aquele lixo. Mas a dúvida estava plantada. E se ele tivesse cometido um erro? E se aquele caipira? Vá até a região daquele sítio. Água Clara, Paulo ordenou ao seu assistente. Dê uma volta por lá. Discretamente. Veja se o velho ainda tem aquele boi. Se ele tiver, me ofereça qualquer dinheiro por ele. 1.000, 2.000. Diga que é para um açougue de caridade. Eu quero aquele animal fora de cogitação. A sombra de Paulo começava a se estender na direção de Samuel, exatamente como Murilo temia. O assistente de Paulo era um homem chamado Breno. Ele não tinha a inteligência de Paulo, mas compensava com uma obediência cega e falta de escrúpulos. Breno dirigiu sua caminhonete simples, uma tática para não chamar atenção, pelas estradas empoeiradas que levavam ao sítio Água Clara. Ele não entendia por que seu chefe estava obcecado por um boi que ele mesmo havia chamado de lixo. Mas ordens eram ordens. Ele parou a alguma distância da porteira de Samuel, usando binóculos para observar a propriedade. De longe, ele viu um homem e uma moça tratando de um grande boi escuro no cercado. O animal parecia diferente, maior, mais brilhante. Breno não entendia de gado, mas sabia o que Paulo lhe dissera: se ainda estiver lá, compre. Ele desceu do carro e caminhou até a porteira. Samuel e Elisa, que estavam escovando o trovão, pararam imediatamente. O medo de Samuel era visível. Bom dia, disse Breno, tentando parecer amigável. Meu nome é Breno. Eu trabalho. Bem, eu compro gado para corte na região. Não temos gado para corte, disse Samuel, a voz firme, embora suas mãos tremessem. Ah, mas eu soube que o senhor tem esse aí, Breno apontou para Trovão. Ouvi dizer que o senhor tentou vender no leilão e não conseguiu. Uma pena. O chefe Paulo às vezes é duro, mas ele tem bom coração. O estômago de Samuel revirou ao ouvir o nome Paulo. Meu chefe, Breno continuou, dirige um programa de caridade. Nós compramos animais que não têm muito valor comercial e doamos a carne. É um bom trabalho. Ele soube que o senhor não conseguiu vender e me mandou aqui. Ele oferece 2.000 reais por ele. Em dinheiro. Agora. Elisa deu um passo à frente. 2.000? Por ele. Isso é um insulto. Breno riu. Moça, com todo respeito, é 2.000 a mais do que vocês conseguiram no leilão. Meu chefe só está fazendo isso para limpar o nome dele, entende? Publicidade. Vamos lá, 2.000. Resolve o problema de vocês. Samuel olhou para Trovão, que agora parecia um rei em seu pequeno cercado. A transformação nas últimas semanas era impressionante. Ele se lembrou das palavras de Murilo. Eles vão tentar. Eles vão subestimar você. Não, disse Samuel. Breno parou de sorrir. Não? Como assim? Não? É uma oferta de caridade, meu velho. O boi não está à venda, disse Samuel, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Agora, por favor, saia da minha propriedade. A máscara de Breno caiu. Olha aqui, seu. Ele se conteve. Você está cometendo um erro. 2.000 é mais do que esse bicho jamais vai valer. O senhor Paulo não vai gostar de saber dessa sua arrogância. Diga ao seu chefe, Elisa interveio, que agradecemos a caridade, mas o trovão fica. E diga a ele para nunca mais nos mandar uma oferta ridícula dessas. Breno olhou de Elisa para Samuel, incrédulo. Ele não conseguia entender. Por que um homem que estava claramente quebrado recusaria 2.000 reais em dinheiro vivo? A menos que... A suspeita se acendeu em seus olhos. Vocês acham que tem algo especial aí, não é? Vocês estão sonhando. Ele riu, mas era um riso nervoso. Tudo bem. O senhor Paulo vai saber disso. Breno voltou para a caminhonete, batendo a porta. Ele pegou o celular e ligou para Paulo. Chefe, o velho não quis vender. O quê? Paulo gritou do outro lado. Ele e a filha dele estão cheios de si. Disseram que a oferta era ridícula. E, chefe, o boi. Ele está diferente.
Está enorme. Brilhando. Eles estão dando algum tipo de remédio para ele. Um silêncio gelado tomou conta da linha. Paulo estava ligando os pontos. O boi sem pedigree. O especialista em genética Murilo. A inscrição no leilão rival. A recusa da oferta. Não pode ser, Paulo sibilou. Aquele caipira. Ele está trabalhando com Murilo. Eles acham que vão me passar para trás. A arrogância de Paulo se transformou instantaneamente em uma fúria gelada. Ele não havia apenas cometido um erro, ele havia sido feito de tolo. E, pior, ele havia feito isso publicamente. Se aquele boi aparecesse no Ouro Verde e valesse muito dinheiro, sua reputação estaria acabada. Todos saberiam que ele, o maior leiloeiro da região, dispensou uma fortuna por pura arrogância. Breno, Paulo disse, a voz perigosamente calma. Volte para a cidade. O plano mudou. Se não podemos comprá-lo, vamos garantir que ele nunca chegue ao leilão. O que o senhor quer dizer, chefe? Quero dizer, disse Paulo, que animais adoecem, especialmente quando comem algo que não devem. Ou às vezes, porteiras são deixadas abertas. Um boi desse tamanho, solto na estrada à noite, seria um acidente lamentável. No sítio Água Clara, Elisa olhava o carro de Breno desaparecer na poeira. Pai, eu estou com medo. O jeito que ele olhou, ele parecia perigoso. Samuel abraçou a filha. A esperança agora dava lugar a um novo tipo de medo. Eles não estavam mais lutando contra a pobreza. Estavam lutando contra um homem poderoso que queria destruí-los. Não se preocupe, filha. O doutor Murilo disse que viria nos buscar em 2 dias para levar o trovão. Só precisamos aguentar mais 48 horas. Naquela noite, Samuel não dormiu. Ele pegou sua velha espingarda de caça, que não usava há anos, e sentou-se na varanda, vigiando o cercado de trovão. A lua estava cheia, iluminando a terra seca. Cada som da noite, o estalar de um galho, o pio de uma coruja, o fazia pular. A sombra de Paulo era longa e assustadora. A batalha pela sobrevivência havia se tornado uma batalha pela própria vida de Trovão. As 48 horas seguintes foram as mais longas da vida de Samuel. Ele e Elisa mal dormiram. Eles se revezavam na varanda, vigiando. Cada farol distante na estrada era motivo de pânico. O sítio, que sempre fora seu refúgio, agora parecia uma armadilha exposta. Eles pararam de dar a Trovão a água do poço, temendo que Breno voltasse e a envenenasse. Usaram a água potável que guardavam dentro de casa para o animal. No segundo dia, o caminhão de Murilo chegou. Não era um caminhão de gado comum, mas um veículo climatizado, de alta tecnologia, disfarçado como um caminhão de entregas de uma empresa de logística. Rápido! Não temos tempo, disse Murilo, saltando da cabine. Ele parecia tenso. Meus contatos me disseram que Paulo está furioso. Ele está usando seus informantes para tentar descobrir para onde vocês vão. Ele já sabe sobre o Ouro Verde. Com o coração na boca, Samuel e Elisa guiaram Trovão pela rampa para dentro do caminhão. O boi, sentindo a tensão, estava agitado, mas entrou. Elisa, você vai comigo no caminhão, disse Murilo. Samuel, você vai no meu carro, que está escondido alguns quilômetros abaixo. Vamos nos separar. Se eles estiverem nos vigiando, podem seguir o carro errado. Mas, pai... Elisa protestou. Faça o que ele diz, filha. Proteja o Trovão, disse Samuel, abraçando-a, eu encontro vocês lá. A viagem foi um borrão de nervosismo. Samuel dirigia o carro de luxo de Murilo, sentindo-se deslocado, enquanto Murilo e Elisa seguiam por outra rota com o caminhão. Eles levaram quase um dia inteiro para chegar à capital, onde o leilão Ouro Verde seria realizado. O local não era um galpão empoeirado, mas um centro de convenções de luxo, com ar-condicionado central, seguranças por toda parte e baías que pareciam quartos de hotel para os animais. Quando o Trovão foi descarregado, os outros tratadores e criadores, todos vestidos com roupas caras, olharam com curiosidade. O boi de Samuel era diferente. Ele não pertencia às raças conhecidas, mas sua presença era inegável. Ele era uma força da natureza. Samuel e Elisa, agora usando as roupas novas que compraram, sentiam-se deslocados, mas Murilo os guiava. A partir de agora, vocês são os proprietários da realeza sertaneja. Ajam como tal. Cabeça erguida. Mas Paulo não estava disposto a desistir. Ele não podia atacar o boi fisicamente naquele local seguro. Então,
Ele decidiu atacar a única coisa que podia: a reputação. Na noite anterior ao leilão, Paulo apareceu no hotel onde os compradores internacionais estavam hospedados. Ele usou toda a sua influência para estar ali. Ele foi de mesa em mesa, no bar do hotel, conversando com os agentes e representantes. Meus amigos, ele dizia, com um tom de falsa preocupação. Cuidado amanhã. Há um golpe em andamento. Os compradores, céticos, ouviam. Um consultor novato, Murilo, pegou um boi de pasto qualquer, de um Zé Ninguém do interior. O pobre coitado foi expulso do meu leilão semanas atrás. Agora, esse Murilo está tentando passar o animal como uma linhagem perdida. É uma fraude. Ele provavelmente falsificou os exames de DNA. A semente da dúvida foi plantada. Compradores bilionários odeiam ser enganados. Falsificado, um deles perguntou. Mas a organização do Ouro Verde é séria. Séria, mas ingênua, disse Paulo. Eles querem a grande descoberta. Eu conheço esse tipo de animal. É um vira-lata. Bonito, talvez, mas geneticamente inútil. Eu só estou avisando vocês para não jogarem milhões no lixo por causa de uma história bonita. A notícia se espalhou como fogo. Na manhã seguinte, o dia do leilão, o clima havia mudado. As pessoas olhavam para a Baía de Trovão, onde Samuel e Elisa faziam a preparação final, e cochichavam. A admiração havia se transformado em suspeita. Murilo percebeu imediatamente. Ele esteve aqui, Murilo disse, o rosto pálido. Paulo veio aqui e envenenou o poço. Nesse momento, um dos diretores do leilão, um homem suíço muito sério, aproximou-se do grupo. Senhor Murilo, há rumores preocupantes. São mentiras, disse Elisa, com raiva, espalhadas por um homem que nos humilhou. Senhorita, o diretor disse, frio. Neste nível de negócio, rumores são tão perigosos quanto fatos. Alguns dos nossos maiores compradores estão ameaçando se retirar. Eles exigem uma prova, além do papel que o senhor nos enviou. Uma prova. O leilão é em 3 horas. Murilo protestou. Paulo trouxe seu próprio especialista, continuou o diretor, que está disposto a testar publicamente que a genética é comum e que seus exames são falsos. Samuel sentiu o chão sumir. Eles tinham chegado tão longe, para morrer na praia. Paulo, mesmo sem tocar no boi, estava conseguindo destruí-los. O que nós podemos fazer? Samuel perguntou, a voz fraca. Murilo olhou para o diretor. Eu posso ter uma ideia, mas é arriscada. E vai custar caro. E precisamos quebrar o protocolo do leilão. Faça o que for preciso, disse o diretor. Mas se o senhor estiver errado, sua carreira e a reputação deste leilão acabam hoje. Murilo pegou o telefone. Ele discou um número que não usava há muito tempo. Beatriz, eu preciso de um favor impossível. Estou no Ouro Verde. Preciso de você aqui em 1 hora. Traga o equipamento de sequenciamento rápido. Sim, esse equipamento. É uma emergência. O salão principal do leilão Ouro Verde era o oposto do galpão onde Samuel fora humilhado. Havia carpetes, cadeiras de veludo e garçons servindo água importada. A plateia era composta por homens e mulheres de várias nacionalidades, falando baixo em inglês, japonês e árabe. Eles eram os verdadeiros titãs da indústria. E, sentado na terceira fila, com um sorriso presunçoso, estava Paulo. Ele havia conseguido um convite de última hora, fingindo ser representante de um grupo de investidores interessado em expor a fraude. O diretor do leilão subiu ao palco. A tensão era visível. Senhoras e senhores, bem-vindos. Antes de iniciarmos os lotes de hoje, temos uma situação extraordinária. Como sabem, a integridade do Ouro Verde é nossa maior prioridade. Dúvidas foram levantadas sobre a autenticidade genética do lote final, o lote 50. Cochichos tomaram conta da sala. Paulo ajeitou o nó da gravata, satisfeito. O expositor, continuou o diretor, concordou em submeter o animal a um teste de DNA público, em tempo real, para acabar com todas as dúvidas. Para isso, convidamos uma das maiores autoridades em genética bovina do mundo. Uma pessoa cuja integridade está acima de qualquer suspeita. Doutora Beatriz Almeida. A porta lateral se abriu. Uma mulher de cabelos grisalhos curtos, óculos e uma expressão de quem não tem tempo a perder, entrou empurrando um carrinho de equipamentos que pareciam saídos de um laboratório de ficção científica. O sorriso de Paulo vacilou.
Ele conhecia aquele nome. Todo mundo conhecia. Beatriz Almeida não era uma especialista comprada, como a que ele havia trazido, e que agora estava convenientemente preso no trânsito. Beatriz era uma lenda. Ela subiu ao palco e pegou o microfone, sem cerimônia. Bom dia. Fui chamada aqui para resolver uma briga de crianças. Vamos acabar logo com isso. Trovão foi conduzido ao palco. O boi estava calmo, majestoso. As luzes refletiam em seu pelo negro, e ele parecia uma estátua de ônix. O público, mesmo cético, soltou um ó coletivo. O animal era, inegavelmente, magnífico. Samuel e Elisa assistiam de uma sala lateral, seus rostos colados no vidro. Senhor Murilo, Beatriz chamou. Por favor, traga a amostra de controle da linhagem realeza sertaneja do banco genético. Murilo, que estava nos bastidores, entregou a ela um pequeno frasco lacrado, que foi verificado pelo diretor do leilão. Agora, disse Beatriz, vou colher uma amostra fresca do animal. Ela se aproximou de Trovão com uma seriga, e o boi nem se mexeu. Ela coletou o sangue. Agora, a parte chata. O sequenciador rápido levará cerca de 30 minutos para comparar os genomas. Sugiro que tomem um café. Foram os 30 minutos mais longos da história. O silêncio no salão era total. Paulo começou a suar. Ele não contava com isso. Ele contava com boatos, com sua lábia, não com ciência de ponta. Samuel rezava. Elisa segurava a mão do pai com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Finalmente, a máquina no palco apitou. Doutora Beatriz olhou para o pequeno monitor em seu equipamento. Ela não demonstrou emoção. Ela pegou o microfone novamente. O sequenciamento está completo, ela anunciou. Um telão gigante atrás dela, que antes mostrava o logotipo do leilão, agora mostrava duas sequências genéticas complexas. À esquerda, disse Beatriz, apontando com laser, temos o genoma de controle da linhagem realeza sertaneja, extinta há 50 anos. À direita, o genoma do animal neste palco. Ela apertou um botão. O computador começou a sobrepor as duas imagens. A dúvida era se este animal era uma fraude, um vira-lata. Se fosse, a correspondência seria inferior a 30%. Se fosse um parente distante, talvez 60%. As duas sequências se alinharam. Luzes verdes começaram a piscar, mostrando pontos de correspondência. E mais luzes. E mais. O telão mostrou o resultado final em letras garrafais. Correspondência, 99.998%. Um suspiro coletivo encheu o salão. Doutora Beatriz olhou para a plateia. Senhoras e senhores, isso não é uma fraude. Isso não é um parente. Isso, ela colocou a mão no flanco de Trovão. É o rei. Puro. Vivo. O que achávamos perdido para sempre, estava escondido no pasto de um homem que teve a sabedoria de preservar o que os especialistas esqueceram. Ela olhou diretamente para Paulo, que estava pálido como cera. Qualquer especialista que disser o contrário não entende nada de genética, ou está mentindo. O diretor do leilão retomou o microfone, a voz agora cheia de energia. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. Mas agora, temos a honra de apresentar o lote 50. O único reprodutor vivo da linhagem realeza sertaneja. O leilão deste animal começará agora. Na sala lateral, Samuel desabou em uma cadeira, as pernas incapazes de sustentá-lo. Elisa chorava abertamente, um choro de alívio e alegria que parecia lavar toda a poeira da humilhação dos últimos meses. Murilo deu um soco no ar, vitorioso. Conseguimos, ele sussurrou. Nós conseguimos. No palco, Trovão permanecia imóvel, como se soubesse que aquele era seu momento. O leiloeiro oficial do Ouro Verde, um homem elegante de sotaque britânico, tomou seu lugar. Ele não era como Paulo. Sua voz era suave, mas cheia de autoridade. Obrigado, doutora Beatriz. Agora, com a proveniência confirmada além de qualquer dúvida, vamos começar. Este não é apenas um animal, senhores. É um legado genético. O lance inicial, considerando o potencial de revolucionar rebanhos inteiros, é de 500 mil. Antes mesmo que ele terminasse a frase, uma placa se levantou na primeira fila. O representante de um fundo de investimento do Texas. 500 mil. 700 mil, veio a oferta de um agente japonês no fundo do salão. 800 mil. Do Texas. 1 milhão. Do Japão.
A velocidade era alucinante. Os números subiam mais rápido do que Samuel conseguia processar. Em menos de 30 segundos, o boi que Paulo disse que não valia nada já valia mais do que o sítio de Samuel, seus vizinhos e a cidade inteira. 1.200.000. 1.500.000. Paulo assistia a tudo, congelado em sua cadeira. Cada lance era um prego em seu caixão profissional. As pessoas ao seu redor começaram a olhar para ele. Elas se lembravam dos rumores que ele havia espalhado na noite anterior. Elas se lembravam dele chamando o animal de lixo. O rosto de Paulo estava vermelho, uma mistura de raiva e vergonha profunda. Ele queria fugir, mas estava paralisado pela enormidade de seu erro. 2 milhões, gritou o agente do Texas. 2.500.000, respondeu o Japão. O salão estava dividido entre esses dois gigantes. Murilo, na sala lateral, explicava para Samuel. O Texas quer a rusticidade para cruzar com o gado deles, que sofre com o calor. O Japão quer a genética do marmoreio, da qualidade da carne, que é o que a realeza era famosa. 3 milhões. Texas. 3.500.000. Japão. Samuel parou de respirar. Elisa segurava sua mão. Pai, é real. Está acontecendo. 4 milhões. A voz do texano estava firme. O agente japonês hesitou. Ele fez uma ligação rápida. Ele falava baixo. O leiloeiro esperou, paciente. O japonês desligou. 4.500.000. O salão prendeu a respiração. O texano, sem piscar, ergueu sua placa. 5 milhões. A sala ficou em silêncio absoluto. 5 milhões. O leiloeiro olhou para o agente japonês. O homem balançou a cabeça lentamente e abaixou sua placa. Ele estava fora. 5 milhões, o leiloeiro cantou. Dou-lhe uma. 5 milhões. Dou-lhe duas. Vendido. Por 5 milhões de reais, para o grupo de investimentos do Texas. A sala explodiu em aplausos. Não era apenas pela venda. Era pelo drama, pela ciência, pela justiça poética. Os compradores se levantaram para parabenizar o texano e para ver o animal de perto. Na sala lateral, Samuel e Elisa estavam abraçados, soluçando. Murilo tinha lágrimas nos olhos. Todo o risco, todo o medo, toda a preparação haviam valido a pena. Mas a história ainda não havia acabado. Na plateia, Paulo, consumido por uma raiva que superava sua vergonha, levantou-se abruptamente. Ele não podia aceitar. Ele não podia deixar aquele caipira vencer. Com o rosto contorcido, ele apontou o dedo, não para o palco, mas para a janela da sala lateral onde ele podia ver a silhueta de Samuel. Isso não acabou. Ele gritou, a voz rouca de fúria. Isso é um golpe. Vocês vão me pagar. A explosão de Paulo chocou o salão. Os aplausos pararam imediatamente. Os compradores internacionais se viraram, confusos e irritados com a interrupção. A segurança do evento, vendo o homem descontrolado, começou a se mover em sua direção. Mas Paulo estava fora de si. Ele correu em direção ao palco, empurrando um dos assistentes do leilão, e agarrou o microfone do leiloeiro. Parem! Parem tudo! Ele gritou, a voz distorcida pela raiva e pelo sistema de som. Vocês não entendem. Isso é uma fraude. Essa doutora, ele cuspiu o nome, Beatriz, ela é amiga do Murilo. É tudo combinado. Doutora Beatriz, que estava recolhendo seu equipamento, parou e olhou para ele com um tédio profundo. Senhor Paulo, se o senhor difamar minha integridade profissional, meus advogados o processarão até o senhor não ter nem mais esse terno ridículo. Eles pegaram um boi de lixo. Paulo continuou, o rosto roxo. Eu vi. Eu o expulsei do meu leilão. Ele não vale nada. Aquele homem, ele apontou para a sala lateral, é um Zé Ninguém, um falido. Ele está enganando todos vocês. O diretor do Ouro Verde, furioso com a invasão, sinalizou para os seguranças. Tirem esse homem daqui. Agora! Mas antes que os seguranças pudessem agarrá-lo, a porta da sala lateral se abriu. Samuel saiu. Ele não estava mais curvado. Ele não estava mais com o chapéu na mão. Ele caminhava devagar, mas com uma firmeza que ninguém jamais vira nele. Elisa veio logo atrás, os olhos vermelhos, mas cheios de orgulho. Samuel caminhou até o palco. Ele não correu, nem gritou. Ele simplesmente parou ao lado de Paulo e esperou. O leiloeiro oficial,
Vendo a dignidade do homem, entregou-lhe seu próprio microfone de mão. Paulo parou de gritar, surpreso ao ver Samuel ali, sob as luzes. Samuel respirou fundo. Ele olhou para a plateia de milionários, e depois olhou para Paulo. Sua voz, quando falou, era baixa e clara, mas o microfone a carregou para todos os cantos. Bom dia. Meu nome é Samuel. E eu sou o Zé Ninguém de quem esse homem está falando. O silêncio era total. É verdade, Samuel continuou. Eu sou um criador pequeno. Minha terra está seca. Eu estou endividado com o banco. Eu vim ao leilão do Sr. Paulo, algumas semanas atrás, esperando conseguir um dinheiro justo para salvar minha casa e pagar os estudos da minha filha. Ele olhou para Paulo, que tremia de raiva. E ele fez exatamente o que disse. Ele me humilhou. Ele me expulsou. Ele disse que meu boi não valia nada. Samuel se virou para a plateia. O Sr. Paulo é um homem que só enxerga a aparência. Ele olha para as minhas mãos e vê sujeira. Ele olha para as minhas roupas e vê pobreza. Ele olhou para o meu boi e não viu nada. Mas ele estava errado. Samuel deu um passo em direção a Paulo. O Senhor não foi enganado, Sr. Paulo. O Senhor se enganou sozinho. O Senhor foi tão arrogante, tão cego pelo seu próprio poder, que não conseguiu ver o valor que estava bem na sua frente. O Senhor não foi humilhado pelo meu boi, ou pelo Dr. Murilo, ou pela doutora Beatriz. Samuel fez uma pausa, olhando nos olhos de Paulo. O Senhor foi humilhado pela verdade. As palavras caíram como pedras. Paulo tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu. O diretor do Ouro Verde tomou o microfone de Paulo. Senhor Paulo, sua conduta hoje, e suas ações nas últimas semanas para sabotar este leilão e difamar um criador honesto, são uma vergonha para nossa indústria. Sua licença de leiloeiro será cassada. Seus informantes serão banidos. O senhor nunca mais trabalhará neste ramo. Seguranças. Desta vez, Paulo não resistiu. Ele estava derrotado. O homem que construiu sua vida em cima da humilhação dos outros foi publicamente desmascarado e arruinado. Enquanto era escoltado para fora, passando pela mesma arena por onde Trovão desfilará, ele não olhou para ninguém. Pela primeira vez, ele era o pequeno. Ele era o nada. No palco, Samuel permaneceu de pé. O comprador texano se aproximou e, ignorando a sujeira nas mãos do Criador, estendeu a sua. Senhor Samuel, foi uma honra comprar seu animal. Samuel apertou a mão. Obrigado. Mas ele disse, olhando para Murilo, eu tenho um pedido. Antes que ele vá. O comprador texano ergueu uma sobrancelha. Um pedido? O negócio está fechado. Eu sei, disse Samuel, com a calma que só a vitória traz. Eu só quero uma coisa. Eu não quero mais dinheiro. Eu quero que o Dr. Murilo, aqui, possa coletar e armazenar o máximo de sêmen do trovão que for possível antes que o senhor o leve. O senhor terá o boi. Mas eu quero que a genética dele, a linhagem que minha família protegeu, possa ajudar outros pequenos criadores como eu. Murilo olhou para Samuel, surpreso. O valor comercial daquele material genético era, por si só, uma fortuna. Samuel estava, essencialmente, abrindo mão de mais milhões. O texano olhou para Samuel por um longo tempo. Ele viu a honestidade no rosto do homem. Ele sorriu. Senhor Samuel, o senhor é um homem de negócios melhor do que aquele tolo do Paulo jamais será. Feito. Vamos criar um banco genético. O senhor terá sua parte, e nós teremos o reprodutor. É uma parceria. Naquela noite, Samuel, Elisa e Murilo não foram para um hotel de luxo. Eles pegaram a estrada de volta para o sítio Água Clara. Samuel segurava um cheque que ele teve que ler 3 vezes para acreditar. Elisa, no banco de trás, já estava no celular, pesquisando as melhores universidades de veterinária do país. A primeira coisa que Samuel fez ao chegar em casa não foi olhar a conta bancária. Foi caminhar até o túmulo de sua falecida esposa, debaixo de uma grande árvore no morro, com o velho caderno de anotações do avô nas mãos. Nós conseguimos, minha velha, ele disse, a voz embargada. Nós conseguimos. A Elisa vai estudar. Com o dinheiro, a vida de Samuel mudou. Mas Samuel não mudou. Ele pagou a dívida do banco. O gerente, que o tratara com desdém por meses, quase caiu da cadeira ao ver o valor da transferência. Depois, Samuel comprou os lotes de seus vizinhos, que também estavam prestes a perder suas terras para o mesmo banco. Mas ele não os expulsou.
Vocês vão continuar aqui, ele disse a eles, em uma reunião. A terra agora é nossa. Vamos formar uma cooperativa. O sítio Água Clara agora é a sede da Cooperativa Realeza Sertaneja. Usando sua nova parceria com Murilo e o Banco Genético de Trovão, Samuel começou a distribuir a genética do boi de 5 milhões para todos os pequenos criadores da região. Ele ensinou a eles o que seu avô lhe ensinou: a criar com paciência, a valorizar a resistência, a não se curvar para as modas dos grandes. A terra seca começou a florescer. Com o dinheiro, Samuel investiu em poços artesianos e irrigação por gotejamento, não para plantações exóticas, mas para cultivar o pasto resistente que Trovão e sua linhagem precisavam. A região, antes sinônimo de pobreza, tornou-se um centro de excelência em pecuária sustentável. Elisa, depois de se formar com honras, voltou para casa e abriu a clínica veterinária mais moderna do interior, atendendo os animais da cooperativa. E Paulo? A queda foi tão espetacular quanto sua arrogância. Banido de todos os grandes leilões, processado por difamação pela doutora Beatriz e abandonado por seus aliados ricos, ele perdeu tudo. A última vez que ouviram falar dele, ele estava trabalhando em uma pequena feira de gado no interior do estado, gritando números para um público de 20 pessoas, anunciando galinhas e cabras. Ele era uma sombra do homem que fora, um lembrete vivo de que a arrogância é o caminho mais curto para a ruína. Um ano depois do leilão, Murilo visitou Samuel. Os dois estavam na varanda da casa, que agora estava reformada, mas ainda era a mesma casa simples. Eles olhavam para o pasto, agora verde, onde dezenas de bezerros escuros, fortes e saudáveis, os filhos de Trovão, corriam. O senhor podia estar morando numa mansão na capital. Samuel, disse Murilo. Samuel tomou um gole de seu café. E para quê? Para ficar longe disso tudo? O dinheiro não era o prêmio, Murilo. O dinheiro foi a ferramenta. O prêmio, ele disse, apontando para o pasto, foi provar que meu avô estava certo. O prêmio foi a justiça. Ele se levantou e olhou para a porteira, onde uma nova placa dizia: Cooperativa Água Clara, onde valor e verdade se encontram. Ele provou ao mundo que o que um homem arrogante chama de nada, pode, na verdade, valer tudo.